Paz a todos, mais uma vez vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, onde ficamos no primeiro capítulo desse estudo, a história que não foi contada sobre os Netzarim, os Nazarenos, né? Quem eram os Netzarim? Agora vamos passar por uma parte mais dos historiadores, tá? Vamos entrar nessa parte agora, o que os historiadores da época contam sobre os verdadeiros discípulos de Yeshua, né? Dando continuidade, vamos agora a Epifânio de Salamina, um dos pais da Igreja Católica, que viveu no final do século IV depois de Cristo. Escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos com certeza que os primeiros discípulos de Yeshua não foram ímpios, mas sim homens tementes ao Eterno. Eis o relato do historiador Epifânio de Salamina. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica, a Torá, com a diferença que eles, os nazarenos, creem no Mashiach e Yeshua. Continua ele. Eles, os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Afirmam que Deus é um e que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é seu Filho. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica, leem a lei, referindo-se à lei de Moisés. Eles são diferentes dos judeus e diferem dos cristãos apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegam à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda do sábado e outros. Verifica-se no texto que Epifânio faz uma diferenciação entre os nazarenos e os cristãos. Todavia, importante lembrar que Epifânio foi um dos grandes protagonistas do estabelecimento das doutrinas da Igreja Católica Romana no século IV. Assim, os cristãos elogiados por Epifânio eram aqueles que seguiam o catolicismo romano, enquanto os nazarenos, Netzarim, eram aqueles que recusavam a aceitar a autoridade da Igreja Católica Gentílica. Interessam registrar que Epifânio considerava os nazarenos como hereges. Será que um pai da Igreja Católica Romana tem autoridade para desmerecer os nazarenos, discípulos originais de Yeshua? Marcel Simon, especialista em história do cristianismo do primeiro século, tece as seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges, na opinião da Mãe Igreja, a católica, é apenas porque continuam apegados a ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita,
os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, o qual nosso autor Epifânio sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome dos nazarenos. Reflita sobre a assertiva transcrita acima. Os nazarenos eram os verdadeiros e diretos descendentes dos apóstolos. Este é o motivo pela qual nós seguimos o judaísmo nazareno ou judaísmo do caminho. Os nazarenos representam a fé original dos primeiros discípulos de Yeshua. Infere-se daí que os dogmas hoje reinantes em quase todos os setores do cristianismo são falsos. Primeiro, a substituição do Shabat, sábado, pelo domingo. Segundo, a abolição das festas bíblicas. Terceiro, a instituição das festas pagãs, Natal, Ano Novo e etc. Terceiro, a concepção de que a lei Torá foi abolida. Quarto, o pensamento de que a graça substituiu a lei Torá. Quinto, a propagação de que a igreja substituiu Israel nos planos do Eterno. Insta a repetir: os nazarenos não fundaram o cristianismo, visto que Yeshua não veio criar uma nova religião. Confira-se o magistério do historiador Justo Gonzalez em sua obra História do Cristianismo. Disse ele: não pensem que eles, os nazarenos, pertencem a uma nova religião. Eles eram judeus e a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Mashiach. Assim, se os nazarenos não instituíram uma nova religião, conclui-se que eles praticaram o judaísmo ensinado por Yeshua, conhecido como seita dos nazarenos ou os do caminho. Atos dos Apóstolos 24:5 e versículo 14. Em vários capítulos deste estudo, demonstra-se à luz da Bíblia como era o judaísmo pregado por Yeshua e praticado por seus emissários, os apóstolos. Agora faz-se misto trazer à baila alguns dados históricos sobre os nazarenos. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui. No próximo estudo nós vamos dar continuidade a este trabalho de suma importância, né? Desvendando a verdadeira história de tudo quando começou essa história do cristianismo, dessa religião. Então, na próxima aula, vamos ver o historiador Egésipos, uma testemunha ocular. A paz a todos, que Yeshua HaMashiach nos abençoe, em nome do Eterno. Até a próxima.